Vamos começar falando sobre o que dói no bolso do contribuinte de todos nós. A Câmara dos Deputados deve votar hoje urgências nos projetos que compõem o pacote de corte de gastos. O presidente da Casa, Arthur Lira, pautou o assunto na última terça-feira, mas a votação foi adiada por falta de entendimento entre as bancadas em relação às emendas parlamentares. Não é possível. Ontem, a Advocacia Geral da União apresentou um pedido ao Supremo Tribunal Federal para reconsiderar parte das regras definidas pelo ministro Flávio Dino sobre a execução de emendas. O prazo para o avanço do pacote é curto, porque o Congresso tem apenas 3 semanas antes do recesso parlamentar. E aí, só volta em 1º de fevereiro. Ricardo Rousseau, parece piada, mas para o Congresso Nacional aprovar o projeto de corte de gastos, que é um projeto que não corta gastos, ele exige gastar. Ou libera as emendas parlamentares para gastar, ou não aprova o projeto de corte de gastos que não corta os gastos. Explica para mim, que doideira é essa? Boa tarde, Capês. Boa tarde, meus colegas debatedores aqui na Jovem Pan. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. Capês, hoje nós vivemos em um país que está refém das emendas parlamentares. É triste falar isso, mas infelizmente o Congresso Nacional não faz o papel que deveria fazer se não tiver, em contrapartida, liberadas suas emendas parlamentares. É surreal. Nós já falamos várias vezes sobre esse pacote de corte de gastos apresentados, que é um pacote de corte de gastos que não corta gasto, mas do outro lado, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, só vota esse projeto agora, em dezembro, tem 3 semanas para concluir essa votação, se for liberadas emendas parlamentares a qualquer custo, porque as emendas parlamentares foram ali bloqueadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, depois foram liberadas de forma parcial e o ministro pedia ali mais transparência. Resumindo aqui para a nossa audiência, o que ele queria era que as emendas fossem liberadas com mais transparência, com mais rigor. E nem isso o Congresso brasileiro aceita. E agora o Poder Executivo, o governo Lula, tem que tentar, aí, de alguma maneira, intermediar esse processo para que possa liberar as emendas que o parlamento quer, aí sim o parlamento votar o pacote de corte de gastos que não corta gastos. Ou seja, nós estamos vivendo num país hoje que é refém de um mal chamado emendas parlamentares. Sérgio Zagarino, nós estamos com um rombo nas contas públicas. Está um déficit fiscal acumulado que passa de 200 bilhões de reais. A dívida pública chega a 80% do PIB brasileiro. 8,8 trilhões de reais. E o governo apresenta um pacote raquítico que não corta gastos, que fala em aumento de despesas, aumento de impostos, melhor dizendo, propõe aumentar os impostos, cria uma medida demagógica só para 2026, que é a isenção de impostos para quem ganha até R$5 mil. O governo está brincando e o Congresso está aproveitando para extorquir o governo. Cortes de direitos também dos militares, só para lembrar. Boa tarde a nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, a todos os colegas aqui da bancada. É mais uma notícia de puro suco do Brasil. Eu falo que esse suco do Brasil ele é maravilhoso. Isso porque, a partir do momento que nós temos um parlamento, o Brasil deixou de ser uma democracia. O Brasil agora ele não é mais um regime democrático com presidente, um presidencialismo. O Brasil hoje vive no parlamentarismo. Quem manda é o Congresso Nacional. Isso por quê? É evidente que esse pacote de gastos que foi apresentado pelo ministro Fernando Haddad, ele é deficitário. Ele não consegue deixar de forma clara, principalmente para o eleitor ali, que acreditou que seria possível responsabilidade fiscal pelo governo petista, de que nós temos um caminho a seguir adiante nos próximos anos de austeridade fiscal. Então, coloca de lado essa informação.
eles não conseguem apresentar esse corte de gastos. Em contrapartida, nós temos um Congresso Nacional com deputados que eles estão, eu vou chamar de vício, eles estão viciados e se perpetuam no poder por intermédio dessas emendas. Não é a primeira vez e não vai ser a última vez que nesta bancada eu defendo o fim da existência da emenda parlamentar, por mais que alguns colegas sempre digam, olha, tem emenda que ela vai para o lugar certo, o deputado ele faz um bom trabalho. Quem tem que fazer um bom trabalho com o orçamento público, na minha visão, na minha opinião, não é deputado, é sim o executivo. Por isso que a gente vota de forma muito clara para o executivo e para o legislativo. O legislativo cria leis e fiscaliza onde vai ser gasto o dinheiro. Ele não define onde que o executivo vai utilizar esse dinheiro. Então, a partir do momento que os deputados estão ali colocando a faca no pescoço do presidente da República, é evidente que para poder agora passar, porque eles têm que passar esse projeto. Caso contrário, vai ficar feio. Imagina, vai em rede nacional, dá um discurso dizendo estou cumprindo uma promessa de campanha e esbarra agora no Congresso. Ele não tem opção. Inclusive, essa falta de opção vai gerar um atrito muito grande com o ministro Flávio Dino, indicado pelo próprio presidente Lula, que, como bem pontuou o Ricardo, foi o responsável, que teve coragem de falar, calma, gente, espera lá, espera um pouquinho, tá tudo errado. Tem que ter um mínimo de transparência. E agora, quando chega esse pacote de redução de gastos na Câmara, os deputados falam, não é bem assim, você tem que saber jogar o jogo. Então, se você quer reduzir o custo, você tem que dar o meu. Só que são 8 bilhões que estão travados em emendas, 8 bilhões de reais que supostamente servem para eles votarem em uma redução de um pacote de gastos que a curto prazo vai reduzir 25 bi. E, de novo, reduzir, eu não vejo redução. Nós estamos vivendo um puro suco de Brasil e agora vai caber ao presidente Lula tentar articular para conseguir resolver esse problemaço. Mais uma vez, o Brasil não consegue ter austeridade fiscal, não tem responsabilidade fiscal, não tem de onde tirar o dinheiro, a economia não vai nada bem, porque está crescendo o PIB, não está indo bem, está nas cordas bambas a República Brasileira hoje, Capês. Agora, Durso, a Advocacia Geral da União está entrando com uma ação para rediscutir regras definidas pelo Flávio Dino. O que pode ser rediscutido quando ele faz valer o princípio da publicidade? Esta é a dúvida. Eu, vendo essa notícia, fico me perguntando se alguns agentes públicos fazem tudo pelo poder ou se existe ainda um mínimo de empatia social. Quando você pega um pacote de corte de gastos que é apresentado pelo governo federal e que desagrada, e muita gente pensa, calma, isso ainda vai ser analisado pelo Congresso Nacional, nós ainda temos esperança. E quando chega no Congresso Nacional, começa quase a ameaça a dizer, olha, a gente só vai analisar do jeito que vocês querem se liberarem as nossas emendas parlamentares. Vale dizer, para reduzir gastos, a gente aumenta gasto. Não faz sentido nenhum, até porque pode aquele deputado federal dizer não, mas a emenda parlamentar no fim vai ser aplicada lá naquela região, é positivo para a população, mas não é isso que a população está desejando e cobrando, está na cara, toda a população cobra corte de gastos, redução do Estado, economia, a gente está gastando muito e a conta está chegando, não à toa, basta ver a alta do dólar, basta ver os índices que aí são apresentados do ponto de vista da economia nacional. Então, essa notícia me desagrada e aí nós temos ainda algumas notícias positivas, como, por exemplo, a iniciativa do ministro Flávio Dino, que pediu mais transparência, falou, calma, dá uma segurada aí nessas emendas parlamentares, vamos ver quais são as destinações, para que se propõe, e aí vem, diante da apresentação do governo federal do pacote, uma tentativa de extrapolar essa decisão. E aí o próprio judiciário fica amarrado, não manda nada. É triste, a gente acompanha sem entender direito qual é a intenção desses agentes públicos e se no fim é tudo pelo poder ou se ainda há um pouquinho de empatia social nesse país. Jess Peixoto, o que vai acontecer? Não, é bem evidente que o governo vai ter que fazer um trabalho, já está fazendo, por isso solicitou a AGU, a Advocacia Geral da União, na figura do Jorge Messias, atual advogado-geral da União, que de fato faça esse intermédio entre o Supremo, na figura do Flávio Dino, e entre as necessidades que o Congresso elenca ali. E, Capês, é muito interessante notar que as emendas no Brasil, elas se tornaram um mensalão legalizado. Por que eu digo isso? Porque, como os colegas bem retrataram aqui, as votações giram em torno de quanto de emenda vai vir do Executivo para o Legislativo. E isso é gritante.
Quando o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que o governo ainda não tem os votos para urgência, ele está dizendo que na reunião de líderes ficou claro que a forma de negociar não está funcionando. Inclusive, ele elencou a possibilidade de até pensar, ou seja, juntar ali para ser mais rápido o projeto do ministro Haddad a outros projetos que já estão em curso. Mas o que é importante notar de raiva dos parlamentares em relação a isso? A grande questão é transparência. Por que é transparência? O ministro Flávio Dino colocou que as emendas PIX agora terão que ter um plano de trabalho. Ele também adicionou que as emendas de comissão e bancada, ou seja, as emendas coletivas, elas vão ter rúbrica, ou seja, nós vamos saber quem foi o parlamentar que a solicitou. Não existe nada de surreal ou absurdo aqui, além do ponto que, de fato, devemos saber como esse dinheiro está sendo trabalhado e como que ele está sendo, como posso dizer, repartido entre os entes da federação. Diferente do colega, eu não sou contra. Diferente do Sérgio, eu não sou contra as emendas impositivas. Mas a grande questão é que no Brasil as emendas têm crescido abruptamente. Sempre perto de uma votação nós escutamos, o governo libera bilhões em emendas. Então, a partir disso, existe uma troca que está sendo colocada que agora, neste momento de tanta vontade do governo de se aprovar os projetos ali do ministro Haddad em relação à economia, fizeram até mesmo a AGU se mexer em contramão à decisão de um ministro do Supremo, algo que nós não temos visto com quase nenhuma frequência. E até vale mencionar, um outro problema para o pacote aí de cortes de gastos imaginários do ministro Haddad é que ele coloca as emendas como um fator de gasto, como fator de corte. Por que isso não vai passar? Porque, obviamente, o Congresso não quer. Então, olha a ironia. Para cortar as emendas, ele vai ter que aprovar mais emendas para esse Congresso. Não faz o mínimo sentido. Isso mostra, mais uma vez, que as opções dele e o cálculo dele de corte de gastos são situações irreais, como até mesmo diminuir as emendas, algo que, claramente, o Congresso Nacional não vai permitir. Agora, Ricardo Rous, veja esse movimento. A AGU está pedindo para que o Supremo amenize as regras de moralização das emendas. Se ela fez isso, alguém pediu para fazer. Então, será que nós não teremos a aprovação deste pacote postergada, uma vez que, se o Supremo não voltar atrás, os deputados vão estar satisfeitos com as novas regras e a AGU não terá atendido ao seu pleito? Como é que fica a perspectiva de votação desse pacote? Capês, eu acho que não deve ser adiado. Eu imagino que vai haver um entendimento, porque já há um posicionamento claro do presidente Lula de tentar dar um jeito da liberação das emendas. O líder do governo, José Guimarães, já falou que também vai articular, tem conversado com o presidente Lula, está caminhando de um jeito ou de outro. A AGU já se posicionou fazendo um pedido. E vale lembrar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, responsáveis por colocar, de certa maneira, esse freio na liberação indiscriminalizada das emendas parlamentares, é Flávio Dino, indicado do presidente Lula, amigo do presidente Lula, um amigo comunista, como já foi dito pelo próprio presidente Lula. Então, eu acho que aí nos bastidores vai ter um diálogo, vai ter um ajuste para evitar o vexame completo, porque o pacote apresentado pelo ministro Fernando Haddad, que é uma grande falácia, um engano, um passa-garoto para lá, porque, na verdade, não vai ter corte nenhum, vai ter apenas um ajuste mais relevante, é o ajuste do crescimento do salário mínimo adequado ao teto de gastos imposto pelo ministro. Só, o resto nada vai acontecer. E até aquela redução do IR, que terá lá, aquela isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, vai ser para 2026. Então, ou seja, não tem nada demais ali. Então vai ser um papelão imenso o governo não aprovar isso, adiar essa votação, mas esse momento do toma lá da cá está acontecendo, deve acontecer ainda pelos próximos dias, mas eu acredito que vai se ajustar, ou seja, que vai ser feita a vontade do Congresso Nacional e que serão liberadas de alguma forma as emendas para ter que avaliar essa falta de transparência. Então, o governo ficou numa saia justa. Ele vai ter que decidir se ele agrada o STF ou se ele vai agradar ali os deputados que são necessários para avançar os projetos do governo. Mas até vale a pena lembrar que essa foi uma queda de braço em relação às emendas entre outros ministros, inclusive a ministra Carmen Lúcia e o governo de Jair Messias Bolsonaro. E que o Supremo ali teve uma certa coalizão e uma certa concordância sobre as restrições que deveriam ser colocadas na mesa em relação às emendas, na época, as emendas do relator.
E aqui, mais uma vez, nós vamos ver, nós vamos medir agora qual que vai ser a perspectiva do ministro Flávio Dino, porque ele foi categórico, ele inicia essa rusga em relação ao judiciário, em relação ao legislativo no que tange as emendas. Talvez nós até podamos recordar que houve reuniões em que o presidente da Câmara, Arthur Lira, entrou exaltadíssimo e até mesmo pautou PECs que lidam com o Supremo, ou seja, que seriam ali ditas represálias ao Supremo Tribunal Federal, como fim das decisões monocráticas, entre outros, na CCJ, e também deu a entender que ele poderia levar ao plenário por conta deste assunto. Então, existe uma chance aqui do Flávio Dino, que quem o conhece sabe, ele também é muito duro e altivo em relação àquilo que ele defende, de ver se ele vai fazer o que é melhor para este governo que o indicou, ou que genuinamente ele já deixou claro, ele acredita nesse aspecto aí do erro das emendas e da transparência. Então vai ser interessante ver essa rusga inicial entre o governo federal e um ministro do Supremo, quem sabe.